Aleluia. A paz do Senhor Jesus, minha gente. Estamos de volta. Estamos aqui de volta. Minha luz apagou, meu Deus. E foi. Amém? A paz do Senhor Jesus, graça e paz, shalom, a paz de Deus, né? A paz seja com todos nesta tarde, amém? Louvado e engrandecido seja o Senhor, que já nos deu a vitória neste dia, nesta tarde abençoada e bendita, né? Louvado seja Deus, que nos trouxe aqui nesta tarde para falar da sua palavra e tratarmos de um assunto bem delicado e bem atual, que é a depressão, né? A depressão. O que a Bíblia, o que a palavra de Deus, né, tem a nos falar a respeito da depressão, né? Depressão, né? Depressão, amém? Vai chegando, quem já tá aqui, Karina, Pai do Senhor Jesus, Daniel, graça e paz, Deus abençoe. Logo mais às 22h30 no Facebook, temos outra live especial, né? Jesus, né? Então, logo mais à noite, também temos outra live neste dia, às 22h30, lá no Facebook, Ios Oliveira. Se não curte ainda a página, vai lá, curta a página. Teremos a terceira live de uma série, Jesus Cristo. Amém? Tem sido bênção, tem sido bênção. Então vamos chegando, você aqui, vai compartilhando. Marca pelo menos um amigo, gente. Faça evangelismo. O ID é para todos nós, né? O ID é para todos nós. O ID é uma ordem que o mestre nos deixou, né? O ID é uma ordem que o mestre nos deixou. Ide e pregai o evangelho a toda criatura, né? Isso é uma ordem, é uma chamada a todos nós que somos servos e servas do Senhor. Amém? Nossa irmã Fernanda já entrou aqui também. Graça e paz, Deus te abençoe. Nossa irmã, minha ajudadora, minha né? Costumo dizer que a Gisleide tem sido meu braço direito e meu braço esquerdo. Deus abençoe, Gi, seja bem-vinda. Amém? Vamos chegando, gente. Já aproveita aí, ó. Bíblia na mão, né? Bíblia, eu tô com duas Bíblias, tô com 2 exemplares hoje. Né? Eu tô com a King James aqui, a Fiel. Eu tô com a King James Fiel e estou também com a Joyce Meyer, né? Estou com essas 2 Bíblias aqui, amém? Então, prepara aí a sua melhor versão, a que você mais gosta, né? E aí, já prepara, tá bom? Já prepara aí, enquanto o pessoal vai chegando aqui, né? Vai marcando isso, vai marcando aí, faça como a Gisleide, vai marcando aí outras pessoas, né, para que as pessoas entrem, né? A gente faz essa live aqui às 6 horas, né? Eu tenho dito que é na viração do dia. A gente tá fazendo igual Deus fez lá no começo com Adão, que toda a viração do dia, Deus ia até o Éden, né? Na viração do dia, o Senhor ia até o Éden para falar com Adão e Eva. E a viração do dia é às 6 horas da tarde. Né? E isso continua até hoje em Israel, onde o povo sempre na viração do dia oram, né? Oram, clamam ao Senhor, param para falar com Deus. E é isso que nós estamos fazendo aqui. Nós estamos parando no meio do dia, na viração do dia, para ouvirmos o mestre falar, para ouvirmos a voz de Deus, né? Para termos uma direção, para termos uma palavra, para termos um encontro com Deus, né? Um encontro com Deus. Eu fiquei, acho que 2 semanas sem fazer, por conta de alguns compromissos, né? Mas nós estamos aqui esta semana novamente, né? Declarando a palavra aqui na viração do dia às 18 horas. Então, amanhã nós teremos de novo. Na quarta estaremos aqui novamente. Então, fique com a gente. Vai marcando as pessoas aí. Deus nos deu um tema para falarmos, para tratarmos essa semana, um tema bem delicado, bem atual, né, que é depressão.
depressão, né? E a depressão, gente, ela tem atingido muito o povo cristão, muito o povo de Deus, né? Então, depressão, ela tá aí, é real, não é frescura, né? Valdete, boa tarde, Pai do Senhor Jesus. A depressão não é frescura, a depressão é uma coisa séria, ela existe, ela tá aí, né? Então, muitos já passaram pela depressão, outros beiraram a depressão, outros venceram a depressão, outros estão vivendo a depressão, ou conhece alguém que está vivendo, ou conhece alguém que está passando, né, pela depressão. Então, é um assunto que nós devemos tratar, que nós devemos conversar, que a gente, né, tem que são assuntos que a gente precisa parar para conversar, né? Porque a depressão, gente, não é brincadeira. A depressão é uma coisa que existe, né? Algum de nós já passamos, eu digo porque eu me incluo nessa, né? Alguns anos atrás eu tive, né, um período de depressão, então eu vou falar um pouco sobre isso, mas vamos chegando aqui, eu vou dar só mais 2 minutinhos, tá bom? Para que as pessoas cheguem. De qualquer forma, eu vou deixar a live aqui salva, né? Porque tem pessoas que não assistem, às vezes porque estão no trabalho, tá trabalhando e não consegue chegar a tempo, mas vai assistir depois. Mas o tema dessas lives é depressão, tá bom? E eu gostaria que você prestasse bastante atenção. Eu creio que o Espírito Santo, que me direcionou a tratar esse tema, vai falar com pessoas. Se você conhece alguém que está passando pela depressão, se você conhece alguém que está enfrentando a depressão na família, ministerial, marca essa pessoa agora, traz essa pessoa para cá. Não é a Ilza que vai falar, não sou eu, porque eu não sei nada. Eu tô sempre dizendo para vocês aqui, eu aprendo junto, né? Eu não fiz teologia, eu tenho espiritologia, né? Eu tenho espiritologia, que é o Espírito Santo que fala através de mim, né? Então, eu creio que se ele nos deu a direção para tratarmos esse assunto esta semana, voltando ao Declarando a Palavra, voltando com esse assunto, né? Um assunto que é tão debatido, que é tão falado, que é a depressão. Então, se o Espírito Santo nos trouxe a falarmos disso, é porque nós estamos precisando tratar desse assunto. Amém, gente? Eu quero orar a Deus, eu quero entregar esse período, né? Eu já orei aqui, mas eu quero orar com você. Você que pode aí, ore, interceda por mim, para que o Espírito Santo possa falar através de mim, né? Você que pode aí, impõe as suas mãos, sem ira e sem contenda, em direção ao celular, e abençoe a minha vida, né? Para que o Espírito Santo possa falar através de mim nessa tarde, tá bom? Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, aqui estamos, Senhor, diante de Ti. Pai, guiadas e direcionadas pelo Teu Espírito Santo nesse assunto, Pai, que sabemos que toca muitas vidas, né? Muitas vidas, Pai. Eu te peço que fica conosco, nos dê a direção, nos dê sabedoria para tratar, para falar, para direcionar, para que não saia nada de mim. Então eu peço a Ti agora, Pai, saca-me da Tua aljava e faz a Tua vontade, Senhor. Fecha minha boca espiritual, minha boca carnal, misericórdia. Fecha minha boca carnal e abra minha boca espiritual e fala com o Teu povo que está presente e que vai ouvir depois. Pai, que esta palavra chegue ao maior número de pessoas possíveis. Pai, porque nós sabemos que a fé, a oração, a Tua palavra tem poder de curar toda depressão. Em nome de Jesus. E você diz comigo, amém. Amém? Bíblia na mão, já tá com sua Bíblia aí? Amém? Bora lá? Gente, depressão. A depressão é tida como a doença do século, né? A depressão, ela é tida como a doença do século. A depressão, se você não teve, se você nunca teve um princípio, se você já não passou pela depressão, se você nunca teve um diagnóstico da depressão, você conhece alguém que já passou, alguém da sua família, algum amigo, no teu ministério, certamente você conhece alguém que já enfrentou a depressão. É uma coisa muito, muito, muito atual, né? E eu não digo nem atual, porque dizem que, né, alguns teólogos
defendem a tese de que Elias teve depressão, de que quando o profeta foi lá para a caverna, que fugiu de Jezabel, alguns teólogos defendem a tese de que ele teve depressão, né? Que ele ficou depressivo. Então você veja bem que a depressão é uma coisa que existe desde sempre, né? Desde sempre. Então é um assunto atual. E eu quero aqui falar com você, até coloquei meu colarzinho aqui da fé, como a fé pode ajudar a pessoa a passar pela depressão. Como que você consegue lidar com a depressão? Como você consegue, se você já teve o quadro depressivo, se você está tendo o quadro depressivo, ou se você conhece alguém, né, que está passando ou está enfrentando a depressão, como a fé, como a palavra, como o Espírito Santo, como Jesus pode operar e te fortalecer nesse momento de depressão, tá? Nós vamos fazer uma série de lives essa semana. Serão 3 lives aqui. Hoje eu dou início. Nós teremos a live da terça-feira. Amanhã nós temos uma convidada. Na quarta-feira nós temos uma convidada aqui no Instagram. E na quinta-feira nós teremos uma live especial lá no Facebook, tá? Às 3 da tarde. E na sexta-feira nós fechamos aqui novamente esta live. Porque eu quero tentar interagir com as 2 redes sociais para que as pessoas, né, consigam acompanhar, né, e ter acesso à palavra de Deus. Amém, gente? Mas eu vou, amanhã eu vou no decorrer dos dias, eu vou divulgando, eu vou postando os banners e peço que você que puder, faça comigo isso, espalhe essa notícia, compartilhe, tá bom? Compartilhe os banners, né, para que as pessoas venham participar com a gente. De repente tem alguém que vai entrar aqui na live, tá, gente? Fica à vontade, eu vou estar aqui falando, mas se você sentir aí no seu coração, se Deus, né, te direcionar, se o Espírito Santo te direcionar a você entrar na live, a você testemunhar, ou você contar pra gente que você está passando, ou que você já enfrentou a depressão, fique à vontade, é só chamar aqui que eu abro o espaço e você entra, tá bom? Eu quero começar tratando esse assunto, depressão. E eu quero ler aqui um texto para vocês, tá bom? Não é tão longo, mas eu gostaria que vocês prestassem atenção nessas fontes aqui, né? O que é a depressão, né? Pra gente poder falar da depressão, a gente precisa entender, né? Entender tanto na visão da medicina e quanto na visão espiritual, o que é a depressão, tá bom, gente? Então, olha só. A depressão. O que é a depressão? Né? Ela é caracterizada pela perca ou diminuição de interesse e prazer pela vida. Olha que coisa grave. A depressão, ela é caracterizada pela diminuição do prazer pela vida. Ou seja, por que nós vemos um índice absurdo de pessoas que se suicidam no pico da depressão? Porque ela perde o prazer, né? Ela perde o prazer pela vida. Ela perde o prazer pela vida. Então isso é o primeiro fator da depressão. É a diminuição, é o interesse por viver. E isso faz o quê? Isso gera angústia, a prostração, algumas vezes sem motivo evidente. Às vezes as pessoas estão super bem e de repente a pessoa tá lá, né? Pelos cantos, não sai da cama, não sai do quarto, não quer comer, não toma banho, não se relaciona. Não é isso, gente? Então, isso são características da depressão. Michael Phelps, por exemplo, revelou sofrer depressão. Vocês sabem quem é, né, gente? É o nadador, né? O Michael Phelps, por exemplo, revelou sofrer demais com o problema após as Olimpíadas de 2012, quando ganhou 6 medalhas, eu já estou arrepiada, revelou sofrer demais com o problema da depressão. Após as Olimpíadas de 2012, quando ganhou 6 medalhas de suas 28 medalhas olímpicas, né? Que ganhou 6 de suas... Hoje, a depressão é considerada a 4ª principal causa de incapacitação, segundo a Organização Mundial da Saúde. Você vê que o Michael Phelps, ele é um recordista mundial da natação. E você olha para um cara famoso, né, vencedor, né, financeiramente bem, e ele sofreu com a depressão.
né? Então você veja bem que a depressão nada tem a ver com posição social. Por você ter, por você não ter, por você ser, por você não ser, né? É algo que é desenvolvido aqui, ó. É psíquico, né? É psíquico. Hoje, se sabe que a depressão não promove apenas uma sensação de infelicidade crônica, mas incita alterações fisiológicas, como baixas no sistema imune e o aumento de processos inflamatórios, sem deixar de lembrar que a depressão também pode vir ser genética. Você veja bem que a depressão, ela também atua não só na parte, digamos assim, psicológica e espiritual, mas também ela se manifesta no corpo físico. Ela causa o aumento de processos inflamatórios, devolve doenças, né? Que nós sabemos que uma das causas do câncer já foi comprovado, que é através da angústia, de guardar mágoa, da falta de perdão. Tudo isso é gerado pela depressão, né? É terrível. E veja mais, estou só começando. Por essas e outras, já figura como um fator de risco para condições como as doenças cardiovasculares, né? A depressão também tem a ver com as doenças cardiovasculares. E olha só, sinais e sintomas da depressão. Você que tem alguém aí, fique de olho, observe, né? De repente está aqui do nosso lado, a gente não percebe, eu já estou aprendendo com você, tá bom? Já estou aprendendo. Eu não consigo interagir aqui, gente, porque eu estou lendo, tá? Mas vocês que estão aqui conectadas, se puderem, vão interagindo aqui, tá bom? Vão interagindo, tá? Olha só, sinais e sintomas, né? Sinais e sintomas da depressão. Cansaço extremo, fraqueza, irritabilidade, angústia, ansiedade exacerbada, baixa autoestima, insônia ou sono de má qualidade, falta de interesse por atividades que antes davam prazer, pensamentos pessimistas, pensamentos frequentes sobre a morte, comportamento compulsivos, dificuldade para se concentrar, problemas ou disfunções sexuais, sensação de impotência ou incapacidade para os afazeres do dia a dia. Você vê que até o cotidiano, até o dia a dia, né? Fazer um almoço, lavar uma roupa, varrer uma casa, até isso a depressão tira o prazer em você fazer, né? Por que a gente vê muitas vezes a pessoa depressiva, você vai e a casa tá lá de ponta cabeça, tá tudo desorganizado, de repente alguém que tinha, né, isso na sua rotina, na sua vida, uma pessoa organizada, uma pessoa que faz, né? E de repente a depressão, ela toma conta de tudo, gente, de tudo. Olha só, mais de 50% dos brasileiros afirmaram que sua saúde emocional e mental piorou desde o início da pandemia. Sabemos que isso é fato, né? Comprovado, né? E, gente, lembrando que a depressão, ela está no meio cristão também, tá? Também, né? Nós vemos alguns casos que aconteceram o ano passado de pastores, né? Pastores, dirigentes de igreja que tiraram suas próprias vidas por conta da depressão, né? Porque a gente sabe que tem coisa, gente, que a gente trata com o espiritual, mas a gente também trata com a medicina. Para isso, Deus deu a capacidade do homem, né? No âmbito da medicina, tá bom? Então, não vamos ser religiosos, né? Nós sabemos que tem o fator também da medicina, o psíquico, né? E também, claro, aqui temos a palavra de Deus, né? Que é um santo, milagroso remédio para todas as doenças, né? Mas voltando aqui, mais de 50% dos brasileiros afirmaram que a sua saúde emocional e mental piorou desde o início da pandemia. É fato. Um índice superior à média de 30 países. O Brasil foi um dos mais atingidos pela depressão, né? Se comparado a 30 países que também fizeram essa pesquisa. Amém? Pelo Instituto Ipsos, que entrevistou 21 mil pessoas, sendo 1.000 delas no Brasil, de 16 a 74 anos de forma online. Cerca de 53% dos brasileiros declararam que seu bem-estar mental piorou desde 2020 e 2021. Índice somente maior em 4 países.
Itália, Hungria, Chile e Turquia, tá? Então, o Brasil está entre um dos 5 países mais atingidos pela depressão num período pandêmico, né? Então, é Brasil, Itália, Hungria, Chile e Turquia. São os países mais atingidos pela depressão num período pandêmico que nós estamos ainda enfrentando, né, gente? Vocês sabem que tiraram as máscaras por causa do carnaval, né? Não podemos pensar que a vida é um parque de diversão, onde tudo é alegria e festa. O livro de Jó, vamos falar de Bíblia? O livro de Jó 5:7, aprendemos que o homem nasce para as dificuldades. Olha só, livro de Jó. Vamos lá? Bíblia na mão? Vamos ler aqui? Eu já falei, né, de algumas porcentagens, já falei de algumas coisas, agora pega a tua Bíblia aí, que você já tá com a Bíblia preparada, que eu sei que você é Bíblia na mão, né, como eu sempre digo, Bíblia na mão. Olha o livro de Jó 5:7. Gente, se alguém sentir vontade, quiser entrar, quiser interromper aqui, fique à vontade. Nós fazemos a live junto, tá bom? Eu tô fazendo tudo aqui na direção do Espírito Santo. Livro de Jó 5:7. O livro de Jó 5:7. Mas o homem nasce para o problema, como as faíscas voam para cima. Né? Aqui é Jó dizendo, e eu já vou falar um testemunho sobre o livro de Jó. Jó, ele diz, no capítulo 5:7, obrigada, Gisleide, diz que nós aprendemos com as dificuldades também, né? Que nós enfrentamos elas diariamente. Hoje eu disse para uma amiga, olha, eu costumo dizer que as dificuldades, que as adversidades fazem parte do nosso processo diário da vida do cristão. Nós passamos por processos diários, não é isso? Jesus disse assim, olha, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Jesus já deixou escrito, no mundo teremos aflições. Só que cada um, gente, tem uma forma de lidar com isso. Então a dor do outro não é igual à minha. A tua dor não é igual à minha. A forma de eu encarar o problema não é igual ao seu. Eu tenho uma maneira de encarar a dificuldade. Eu tenho uma maneira de encarar a doença. Eu tenho uma maneira de enfrentar portas de emprego fechada. Eu tenho uma maneira de enfrentar a pandemia. Mas cada um de nós somos seres únicos. Nós somos únicos em tudo. Então, não ache que o que o irmão está passando é menos dolorido que o seu, é menos doloroso, melhor dizendo, que o seu. Não compare a dor do próximo à sua, porque cada um reage de uma forma, cada um passa pelo vale de uma forma, cada um enfrenta os processos de uma forma. Cada um de nós somos seres únicos. Nós somos únicos, então cada um tem uma forma diferente de superar, de enfrentar as dificuldades. Mas Jó já deixou escrito, olha só, mas o homem nasce para o problema, como as faíscas voam para cima. E eu leio a Bíblia, eu leio aqui na Bíblia, King James Fiel, né? A King James Fiel, que diz isso. Nós nascemos para os problemas, só que cada um de nós temos uma forma de lidar com isso. Cada um temos uma forma, uma maneira de lidar com isso. Não é verdade? Muitos são os fatores, eu volto a ler aqui o texto, né, que eu reservei para essa tarde. Muitos são os fatores que levam uma pessoa à depressão. Uma doença que pode atingir qualquer ser humano, independente da sua posição social, raça, credo, cor, independente, a depressão está aí e ela pode atingir qualquer um de nós. A Bíblia nos mostra que os gigantes da fé também ficaram deprimidos. Foi o que eu disse. Isso aqui está baseado em teólogos que estudam a vida de muitos profetas, de homens que foram usadíssimos na Bíblia. E alguns defendem a tese que além de Elias, Jeremias passou pela depressão, Jó passou pela depressão, Jonas passou pela depressão, Paulo passou pela depressão. Né? São momentos de angústia, momentos de dificuldades, momentos de aflição. Podemos dizer até que Jesus teve, eu não digo que ele viveu um quadro depressivo, mas Jesus teve um momento de angústia, né? Sendo ele humano, porque quando Jesus estava na terra, ele estava 100% humano. Eu já vi pessoas dizerem que Jesus era 100% homem, 100% Deus. Gente, não dá para ser 200%. Jesus, ele estava 100% homem, ele sentia como eu sentia, ele sofreu como você sofreu. Por isso o peso da cruz foi tão angustiante e foi
tão pesado. E por isso que você tem que valorizar tanto a morte de cruz de Jesus, porque ele estava 100% humano. Ele estava 100% humano, né? E Jesus ali no Getsemane, ele estava tão angustiado, ele estava tão aflito, ele estava tão aflito, tão desesperado, porque ele sabia que logo após aquele momento ali do Getsemane, ele ia ser crucificado, ele ia se entregar, porque ele se entregou voluntariamente por mim, por você, ele se entregou porque ninguém poderia matá-lo. A morte não tem poder sobre Jesus. Nada tem poder sobre Jesus, mas foi tanta agonia dele, foi tanta dor que ele sentiu naquele momento, que a palavra diz que ele suou sangue, gotas de sangue. Tamanha foi a aflição de Jesus, tamanha foi o desespero de Jesus naquele momento. Então por que não dizer que naquele momento ele sentiu a depressão ali, né, chegando próximo a ele? Então a depressão é uma coisa séria, gente, é sério isso, né? Não é, mas a pessoa tá na igreja e é depressivo. Sim, muitos cristãos têm tirado a sua vida. O ano passado eu acompanhei uma reportagem onde disse que uma missionária, ela desceu do púlpito, ela tinha acabado de pregar, chegou em casa, ela tirou a sua vida, aparentemente sem motivo algum. Mas a depressão não tem motivo aparente. A depressão não é algo que você deseje, não é algo que você queira. Nós não determinamos ter ou não ter a depressão. A depressão é um fator que acontece. E ela tá aí. Ela tá agindo no nosso meio. É fato. Fique atento. Elias sentiu-se profundo, porque Elias a gente sabe que é o mais falado de todos, né? É um do assunto mais tratado quando se fala de depressão na Bíblia. É citado mesmo o profeta Elias. Elias sentiu-se profundamente deprimido depois de uma grande vitória sobre os profetas de Baal. Por causa do desgaste emocional durante a batalha, ele se deprimiu diante de uma simples ameaça de Jezabel. Ele se sentiu tão angustiado que chegou a pedir a morte para si mesmo. Ou seja, ele chegou ao fundo do poço. E nós sabemos, verdade, que Elias ali na caverna, ele clamou a Deus e ele pediu que Deus tirasse a sua vida. Né? Nós lemos aqui também, eu volto aqui no começo, né, do texto que eu li para vocês, que o Michael Phelps também, depois que ele foi campeão olímpico, né, ele era o cara da vez. E nesse momento, ele foi tomado pela depressão, no momento do auge, da fama, do dinheiro, né? Quer dizer, aparentemente sem motivo nenhum para ter depressão. Mas foi nesse exato momento que o Michael Phelps declara que ele foi sim, né? Que ele passou pelo quadro depressivo. E nós vemos isso em várias. Nós vemos ali, eu vou citar, gente, algumas coisas, não se escandalizem, mas você veja bem, nós temos muitos exemplos de depressão, de pessoas depressivas que tiraram sua vida também no meio artístico, pessoas que estão ali rodeadas de fama, de dinheiro, né? De tudo que o mundo oferece, que aparentemente é muito bom, né? Aparentemente, gente, mas é um vazio que só Deus pode preencher. Há um vazio em cada ser humano que está ali reservado para que o Espírito Santo faça morada. A Bíblia diz que nós somos templos do Espírito Santo. Se você é templo, você precisa ser preenchido. Então esse vazio que você tem sentido na tua alma, esse vazio que a bebida não preenche, que a droga não preenche, que a prostituição não preenche, que o sexo não preenche, esse espaço vazio é o espaço reservado por Deus para que o Espírito Santo preencha na sua vida. Porque a Bíblia diz que nós somos templos do Espírito Santo e o templo precisa ser preenchido. E o que te falta é você ser preenchido pela presença de Deus, pela presença do Espírito. E isso nada no mundo vai preencher. Nada no mundo vai preencher. Nada. Pode ter fama. Nós temos o exemplo também do Kurt Cobain. O cara tava lá, gente, no auge da fama. Né? Todo mundo conhece, todas as gerações conhecem o Nirvana. Ele tava no topo, ele tava no auge da fama, droga, rock and roll, mulheres, prostituição, sexo, ele tava no auge e ele tirou a sua própria vida. E o que justifica isso? É o inimigo agindo na vida, é Satanás achando brecha, porque o papel do diabo é isso. É te trazer angústia, dizer pra você, não adianta, não vale a
pena. Nada vai dar certo, nada vai funcionar. E quantos outros exemplos no meio artístico nós vemos que tiraram sua vida no auge da fama? É no auge da fama. É quando parece que tudo vai bem. E aí nós somos pegos de surpresa. Olha, fulano tirou a sua vida. Quantos outros famosos que nós conhecemos? Se nós formos citar aqui, a gente fica até amanhã, né? Mas o espaço vazio que nada preenche, que a droga não preenche, que a festa não preenche, que as noitadas não preenche, que a rave não preenche. Isso é o espaço reservado pelo próprio Deus. É o espaço reservado pelo próprio Deus para que Ele faça morada na sua vida. Então eu te convido, acompanhe essas lives. Eu creio que Deus vai falar poderosamente ao teu coração. E se você está enfrentando, ou se você conhece alguém que está enfrentando a depressão, o momento é esse, o momento é agora. É de você ser preenchido pelo Espírito Santo de Deus. Porque esse espaço que está vazio dentro de você é o próprio Deus que deixou aí, porque Ele é templo, Ele quer fazer morada, Ele quer habitar em você. E aí você vai ver que não vai ter mais espaço para nada. Não vai ter mais espaço para nada. Você não vai ser mais escravo do vício, da prostituição, da bebida. Você não vai ser mais escravo. A palavra diz que quando nós conhecemos Jesus, nós somos livres. Livres disso, nós não somos mais escravos. Nós não somos mais escravos. Não somos mais escravos. Não precisamos depender de droga, de ilícitas. Nós não precisamos, porque o espaço vazio começa a ser preenchido pelo Espírito Santo de Deus. Aleluia! Aleluia! E olha só. Gente, vai interagindo aí entre vocês, tá bom? Eu não consigo parar porque senão... Uma das formas de se prevenir a depressão é não deixar que as coisas ruins se acumulem no seu coração. Não podemos guardar mágoas, temos que rasgar o nosso coração diante de Deus. Sabe, a cada situação que eu passo, eu tô falando de mim agora, tá? Eu tô falando de mim. Eu disse no começo, cada um lida de uma forma, cada um tem uma forma de lidar, cada um tem a sensibilidade, cada um é cada um. Eu tô dizendo de mim, Ilza. Por isso que eu sempre oro para que nada desça ao meu coração, porque eu sei que quando eu guardo o rancor dentro de mim, a maior prejudicada serei eu mesma. Então, dependendo de qualquer situação que eu passe, que mesmo que eu fique magoada, que mesmo que eu fique irada naquele momento, eu dobro o meu joelho, eu automaticamente falo, Deus não deixa entrar no meu coração. Deus não deixa que a minha mente filtre isso pro meu coração. Eu peço, eu falo, Deus, guarda a minha mente, Senhor, guarda. Põe o capacete da salvação na minha mente, não deixa, Senhor, que desça ao meu coração, porque eu sei que isso leva sim a uma depressão, a doenças, né? A doenças. Então eu sempre oro para Deus para que as situações adversas, né? Que não desçam o meu coração, ainda que eu me magoe, ainda que eu chore. Porque eu sou chorona, né, gente? Então eu choro mesmo. Então, assim, eu choro, eu me iro naquele momento, mas logo passa. Porque eu falo, Deus, eu não quero. Né? A Bianca Toledo, ela costuma dizer algo que eu tomo pra minha vida. Ela fala que quem perdoa é inteligente. Perdoar, gente, é ser inteligente. Né? Não se aprisione. A falta de perdão, o acúmulo de angústia, de mágoa, de rancor, isso vai criando algemas, vai te algemando, vai te trazendo peso espiritual, vai te trazendo peso. Daqui a pouco você começa a andar moribundo, sabe? Você vai adoecendo, aí adoece a alma, adoece o teu físico, porque começa na alma, mas uma hora vai expulsar pra fora, porque o corpo não aguenta, né? E aí que você começa a se manifestar, você começa a ficar uma pessoa, isso te acarreta muita coisa, você começa a ficar uma pessoa amargurada, nada tá bom, começa a reclamar de tudo, né? Começa a ver tudo em preto e branco. Não, em nome de Jesus. Pelo amor de Deus, libera perdão em nome de Jesus. Não veja a vida em preto e branco. Jesus quer que você veja a vida em cores. Por isso ele fez o mundo colorido. Jesus quer que você veja a vida em cores. Por isso que ele fez o mundo colorido. Saia desse mundo preto e branco. Eu te convido nesta tarde, saia desse mundo preto e branco. Venha viver no colorido do Senhor. Aleluia.
Deus fez as cores. Você veja que quando Deus fez aliança com Noé, quando Deus fez a aliança com Noé, ele fez um arco-íris colorido. Ele colocou cores no céu, para que nós olharmos sempre, até hoje, quando a gente olhar para o arco-íris, nós sabemos que Deus está lá, que a promessa está de pé, que a aliança continua, que a aliança é eterna. O arco-íris, veja, é cores, cores, cores. Eu profetizo cores sobre a sua vida. Eu profetizo cores, cores, cores sobre a sua vida. Saia desse mundo em preto e branco. Saia desse mundo em preto e branco. Jesus te convida, Jesus te chama nesta tarde. Venha, venha ver as cores de Deus na sua vida, para que o sol volte a brilhar, para que haja cores na sua vida em nome de Jesus Cristo. Aleluia! Aleluia! Isso, Jesus é vida e vida em abundância. Você entregar sua vida para Jesus não vai mudar o fato de você ter enfermidade, de você ficar desempregado, de você passar por prova. Não, eu te digo que até aumenta. Mas nós temos um Deus que está conosco em todo o tempo. Ele estará conosco em todo o tempo. Ele diz assim na sua palavra: eis que estarei convosco até a consumação do século. Nós temos uma garantia que Jesus estará conosco todo o tempo, na doença, na enfermidade, na depressão, no desemprego, em todo tempo ele estará conosco. Aleluia, aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Uma pessoa deprimida tem que procurar um médico, precisa sim do auxílio. Eu disse aqui que nós não somos religiosos, nós sabemos que existe sim caso que precisa sim de médico. Eu já vou contar um pouco do meu testemunho aqui, para você poder entender. Uma pessoa deprimida precisa procurar ajuda do médico. Nós vemos que na própria Bíblia, gente, um dos apóstolos, ele era médico, Dr. Lucas. Jesus curava, para que ele queria um médico no meio deles? Jesus é a própria cura, mas ele tinha um médico ali. Ele queria dizer: olha, vocês vão precisar de médico muitas vezes. Tem coisa que também é na medicina, não vamos ser religiosos, né? Uma ajudando a outra, né? A medicina andando junto com a fé, andando junto com a palavra de Deus, que a palavra cura, liberta e transforma, não é isso? Uma pessoa deprimida precisa sim procurar ajuda médica, muitas vezes sim, usar uma medicação correta, se alimentar, se exercitar e, sobretudo, buscar o consolo do Senhor. Sobretudo, buscar a consolação do Senhor Jesus. Porque sem a ajuda de Deus, minha gente, todo o tratamento é incompleto. Sem a ajuda de Deus, todo tratamento é incompleto. Diga, sem a ajuda de Deus, todo tratamento é incompleto. Diga, sem a ajuda de Deus, todo tratamento é incompleto. Deus tem sonhos para a nossa vida, e o seu poder curador nos atinge de forma completa. Deus tem sonhos para nossas vidas. E seu poder curador, o seu amor, ele nos atinge de forma completa. Ele sabe onde curar, ele sabe onde tratar, ele sabe onde está ferido, ele sabe. Ele sabe. Deus nos trata quando estamos deprimidos. Ele sempre vai nos dar força para sairmos do fundo do poço. Deus sempre vai nos dar força para sairmos do fundo do poço. Eu quero ler com você uma passagem da Bíblia e eu quero declarar essa palavra sobre a sua vida. Você que está enfrentando a depressão, você que já enfrentou a depressão, você que conhece alguém que está passando pela depressão. Livro de Deuteronômio, lá no comecinho da Bíblia, Deuteronômio 31:8. Deuteronômio 31:8.
Deuteronômio 31:8 diz assim, na versão King James diz assim: e o Senhor é quem vai diante de ti. Ele estará contigo, não te deixará, nem te desamparará. Te desamparará. Não temas e não desanime. Porque quando a depressão chega, a primeira coisa que ela faz é te desanimar. É como se você se sentisse como Deus não está ali, que Deus não existe, que Deus te abandonou. Mas a palavra de Deus diz que Ele estará contigo. Ele te garante, Ele nos garante que Ele não vai nos desamparar. Ele nos garante que Ele estará conosco. Ele diz, não temas e não desanime, porque eu estarei contigo em todo o tempo. Agora eu leio a mesma passagem. Eu leio na Bíblia da Vida Diária, da Joyce Meyer, né? Que tem sido a minha queridinha. Mas também todas são minha queridinha, né, gente? Daqui a pouco vocês vão falar, nossa, todas são queridinha, por que ela fica falando isso sempre? E olha só, na versão aqui da Joyce Meyer, o que diz nessa aqui. Ainda Deuteronômio 31:8. Olha como ela diz nessa versão. O próprio Senhor irá à sua frente e estará com você. Ele nunca o deixará e ele nunca vai te abandonar. Não tenha medo e não desanime. Você acha que um Deus que deu seu próprio filho, o seu único filho, para morrer por você, você acha que ele vai te abandonar, ainda que o mundo te abandone, ainda que o mundo te vire as costas? Deus nunca te abandonará. Independente da sua crença, do seu credo, da sua raça, da sua cor, da sua conta bancária, isso não importa para Deus. O que importa é que Deus nunca te abandonará. Deus jamais vai virar as costas para você e para mim. O humano, sim, ele julga, ele condena, né? Mas Deus não, porque Deus é quem me conhece, é quem te conhece de verdade. Deus é quem sabe quem eu sou e quem você é de verdade. Deus é quem sabe o quanto nós conseguimos suportar. Deus é quem conhece as tuas lutas. Deus é quem conhece o teu esforço para se colocar de pé todos os dias. Deus é quem conhece as noites em claro que você passa, as noites que você chora sozinho em silêncio e que de manhã você tem que levantar, pôr um sorriso na cara e enfrentar o mundo. Deus é quem te conhece. E é por isso que ele diz, eu nunca te abandonarei. É por isso que Deus diz, ele nos garante que ele, Deus, nunca nos abandonará. Nunca. Em hipótese alguma. Nunca te abandonará. Nunca te abandonará. E eu vou falar para vocês um pouco do meu testemunho. Há uns anos atrás, eu não vou falar exatamente do ano, porque eu sou meio perdida, né, gente? E eu tava conversando hoje com a Fernandinha à tarde. À tarde, de manhã, nem sei mais, também já esqueci. É o Covid, gente. A memória ficou um pouco fraca, né? Depois do Covid, a gente ficou com a memória um pouco fraca. Já não era muito boa, né? E aí, eu não sou muito boa pra data, mas enfim. Alguns anos atrás, há um tempo não tão distante, eu passei, né, por um processo. E esse processo me desenvolveu crises diárias de ansiedade. E eu passei por um período, e muita gente não sabe, e ali eu ia trabalhar, e no meio do trabalho eu passava muito mal, eu tinha as crises, a sensação de morte, eu tinha vômito, eu tinha palpitação, aceleração, coisa que todo depressivo, né, que já passou ou já teve os sintomas sabe. E ali eu era levada aos hospitais e ali eu era medicada, muitas vezes com diazepam. E aí eu voltava para casa e eu já era cristã, tá?
eu já era cristã. E aquilo foi se agravando, tendo crises. Ela começou do nada. Um dia eu estava trabalhando e eu realmente tive, né? Foi a primeira crise que eu tive. Eu fiquei assustada. E eu tive a primeira crise e eu achei que, né? Na minha cabeça, foi uma descarga, né? Foi uma descarga, eu pensei, foi uma descarga do trabalho, da pressão que era o meu trabalho na época, né? Então eu pensei, foi uma descarga emocional que eu tive, mas logo passa. Mas não passou. Não passou e há muito tempo atrás eu já tinha tido um pico desse, mas eu também não cuidei, enfim. E aquilo veio à tona novamente, anos depois. E aí foram alguns meses, né, lutando contra essas crises. Então era uma sensação horrível, eu tinha vômito, eu tinha sensação de morte, eu não comia, enfim, aí embora pro médico e ali ficava, e ali era medicada, e voltava para casa, aí 2, 3 dias depois acontecia de novo, e, enfim, foi um período terrível da minha vida, né, um período terrível da minha vida. Na época eu morava com meu irmão, com a minha cunhada, né, e eles não é falta de Deus de jeito nenhum. E aí eu passei por esse período difícil. E aí, gente, eu fui encaminhada primeiro pro psicólogo, né? Nesse período eu fui encaminhada pro psicólogo. Aí comecei pro psicólogo, aí tinha as crises, ia pro psicólogo, e enfim. E aí eu acabei sendo encaminhada pro psiquiatra, né? Pro psiquiatra. E aí eu comecei a ter sessões com o psiquiatra. E tomando medicação, tomando antidepressivo, remédio contra a insônia, porque eu tinha insônia, antidepressivo. E enfim, e aí ia lá pro psiquiatra. Só que nenhuma das minhas últimas consultas, eu fui numa clínica perto do metrô Tatuapé. Eu não vou lembrar agora o nome da rua, mas era ali que eu passava. Perto do metrô Tatuapé. E aí, quando eu cheguei lá, nessa minha última sessão, que eu entrei na sala do psiquiatra, ele disse assim, a gente começou a conversar, eu comecei a contar como estavam os últimos dias, como estavam as crises, né? Como estava tudo. E no meio da nossa conversa, ele disse assim pra mim, você tem Bíblia? E eu disse pra ele, eu tenho. Eu sou cristã. E eu achei estranho aquele psiquiatra perguntar pra mim se eu tinha Bíblia. Porque ele é totalmente, né? Ele tá ali como um médico, então ele tá ali totalmente como pautado, né? Paudado na medicina. E aí ele perguntou pra mim assim, moça, você tem Bíblia? Eu falei pra ele, eu tenho Bíblia, porque eu sou cristã, né? Eu já era cristã. Já servia a Deus, né? Aí ele falou assim, olha, eu posso te dar um conselho? Pega a sua Bíblia e leia e medite em todo o livro de Jó. Leia a Bíblia, leia o livro de Jó. E a partir de hoje, moça, eu não vou mais te dar remédio. Porque eu vou ficar te dando remédio e você vai ficar cada dia mais dependente. E eu te aconselho a você ler a Bíblia. Pegue o livro de Jó e leia todo o livro de Jó. E eu creio que você será curada. Eu tô contando da minha experiência, gente. Eu tô contando da minha experiência, tá? Eu tô contando da minha experiência, tá? Foi o que Deus fez comigo. E
eu saí daquele dia, daquele consultório, sem entender nada. E eu falei, Deus, o Senhor permitiu, né, que eu passasse por tudo isso, porque o Senhor quer me curar dessa depressão, desse quadro de antidepressivos. O Senhor quer me usar para testemunhar que o Senhor é a cura, que a medicina existe, que nós precisamos sim, mas o tratamento só é completo com o Senhor. E a partir desse dia, nunca mais eu voltei no psiquiatra. E realmente eu não tomei mais remédio. E aí eu fui melhorando, fui lendo a Bíblia, fui meditando no livro de Jó. E eu venci, né? Até aqui eu venci a depressão. Então isso eu quero te dizer que a minha história, que foi a minha experiência com Deus, que Deus usou aquele médico e ele não me prescreveu mais nada de medicação. Só que isso, gente, é comigo. Veja bem, tem pessoas que estão aqui na live ou que depois vão ouvir, que de repente já passou pelo quadro e tá tomando antidepressivo, precisa do antidepressivo, né? Então, veja bem, não vamos ser religiosos. Eu tô falando de novo, tá? Eu tô contando pra você aqui o meu testemunho com Deus, né? O meu testemunho com Deus. Então, Deus usou aquele médico, a vida daquele médico, né? Depois de um processo, eu passei pelo processo do antidepressivo, remédio na veia, aí ficava lá, largada, esperando passar os efeitos, né? Então, todo tratamento só é completo com Deus. Todo tratamento só é completo com Deus. Então, a depressão existe. Ela tá aí. Tá? Depressão, como a nossa irmã Fernanda já disse aqui, não é falta de Deus. Por isso, há um estudo sendo feito aí que o maior índice de depressão hoje é entre pastores de igreja. Porque pastor de igreja não tem amigos. Pastor de igreja, todo mundo acha que pastor de igreja é o próprio Jesus, é o super-homem, é o Superman, né? O Thor, e não é. Então, a depressão tem atingido muitos homens e mulheres de altar, viu? Porque o pastor, a pastora, os líderes, né? Eles estão ali, eles têm que ouvir o problema de todo mundo. Gente, desculpa, mas eu preciso falar nariz, tá? Os líderes espirituais, ele tem que ouvir o problema de todo mundo, orar por todo mundo, jejuar por todo mundo, e ele vai deixando a vida dele de lado muitas vezes. Então aí aparecem enfermidades, o corpo começa a ficar cansado. Então, gente, orem pelos seus pastores. Eu oro diariamente, eu oro sempre pelos meus pastores. Então, orem pelos seus pastores, orem pelos seus líderes espirituais. Há uma necessidade, né, de cercarmos os nossos líderes, os nossos pastores, todos aqueles que estão no poder. Nós temos obrigação, como cristão, como servo do Senhor, de orarmos um pelos outros, sim, mas principalmente pelos líderes espirituais, né? Temos que orar sempre, né? Por esses homens, por essas mulheres, né? Que têm dedicado a sua vida, né? Para cuidar de outras vidas, né? E não é fácil, né? Não é fácil, tá bom? E aí eu quero te dizer aqui, se alguém quiser entrar ainda dá tempo, tá, gente? Eu quero ler para você aqui mais uma palavra da Bíblia. Olha só o que diz Salmo, isso mesmo, Fernanda. Isso, cuidam e muitas vezes não são cuidados. Exatamente, Gisleide. Né? A gente, às vezes, quando a gente para de perguntar se tá tudo bem, de mandar uma mensagem para se perguntar se tá tudo bem, dificilmente a gente recebe uma mensagem, né? Oi, bom dia, você tá bem? Dificilmente nós recebemos uma mensagem assim, né? Então, imagina os pastores mesmo de igreja que estão ali apacentando, cuidando, né? Então, a gente precisa ter esse cuidado, né? Ter essa sensibilidade de saber que os nossos líderes, que os nossos pais na fé, eles precisam sim, né? Do nosso cuidado, da nossa oração, do nosso abraço, não é? Da nossa compreensão, muitas vezes. Às vezes o pastor tá bravo, às vezes o pastor, né? Mas a gente não sabe como que tá, né?
como que ele passou o dia, como que ele passou aquele dia, como foi a noite dele, né? Então, as batalhas espirituais, gente, porque tem batalha espiritual, viu? Pesadas, pesadas, pesadas. Essa semana eu passei por uma pesada, né? Então, não é fácil, viu? Não é fácil. Mas Deus nos dá vitória, né? Deus nos dá vitória. Olha só, Salmo 3:3. Salmo 3:3 diz assim: Mas tu, ó Senhor, és o meu escudo, és um escudo para mim, a minha glória e o meu exaltador da minha cabeça. Deus é o nosso escudo, é o nosso defensor, é o nosso ajudador, é quem estará conosco. Salmo 3:3. Salmos 3:3. Obrigada, Fê. A gente precisa, né? A gente precisa usar a nossa dor para curar outras pessoas, né? Coisas que já superamos ou que estamos tentando superar. Não é isso? Salmo 3:3. Mas tu, ó Senhor, és um escudo para mim. É o exaltador da minha cabeça. Levanta sua cabeça, menina. Levanta sua cabeça, menino. Você tem um Deus que é o teu escudo, que não te abandona. Viu? Ele tá aqui para te ajudar. Só mais um. Que eu gosto de Bíblia, né, gente? Eu gosto de Bíblia. Ai, deixa eu ver qual que eu tinha reservado aqui. Salmo 144:1. Salmo 144:1. Bendito seja o Senhor, minha força, que me ensina as minhas mãos para a guerra e os meus dedos para lutar. Seja qual for a tua guerra, seja qual for a tua luta, é o Senhor quem te dará força. É o Senhor quem te dará força. Gente, lembrando que eu não estou falando que não se deva procurar médico. Eu não estou dizendo que não se deva procurar médico. Presta bem atenção. Amém? Amém? Precisa sim da ajuda médica. Por isso que Deus deixou o médico, deixou a medicina aí, né? Essa semana mesmo eu já fui 2 vezes no hospital. Cuidar, assim, das coisas que eu preciso cuidar, né? Algumas pessoas sabem do processo que eu tenho passado. Então, eu tenho que me cuidar, tenho que passar. Então, tem coisa, gente, que é a medicina. Não vamos ser religiosos. Lembrem que eu nunca sei falar esse nome grande aí. Religiosidade foi quem matou Jesus, né? Então, cuidado com a religiosidade, né? Vamos ser cristãos, vamos crer, acreditar no poder da cura do Senhor, como eu disse. Esse foi o meu testemunho de cura através da palavra, né? Mas cada um tem a sua história. Cada um tem a sua história. Amém? E essa foi a nossa primeira live desta semana, onde nós vamos tratar sobre o tema depressão. Tema seríssimo, seríssimo. Depressão, né? Tá bom, gente? Amanhã, às 18 horas, nós teremos aqui uma live especial com uma convidada especial, tá bom? Eu vou postar mais tarde o banner e você me ajude a divulgar para que pessoas sejam alcançadas pela palavra de Deus e por essas lives, em nome de Jesus, amém? E que a cura apressadamente brote na sua vida, em nome de Jesus. Gente, obrigada. Alguém quer entrar para falar alguma coisa, gente? Eu tô aqui falando, né? Eu fico toda emocionada e aí já viu, né? Alguém quer entrar para falar algo, para dar algum testemunho? Alguém? Marca alguém para ver essa live, gente. Marca alguém que você sabe que precisa. Marca alguém que você sabe que precisa, que tá passando ou que já passou pelo quadro da depressão. Não é fácil. Não é fácil, né? Então, eu quero te perguntar, tem alguém aqui que queira? Gente, já foi uma caixa de lenço, você não tem noção do negócio que tá, né? Se quiserem me doar umas caixinhas de lenço, eu tô aceitando, tá? Se quiser me doar para missionário aqui umas caixinhas de lenço, fica à vontade, porque o negócio tá... Amém, gente? Então, que essa live possa chegar a outras vidas, que vidas sejam alcançadas, que vidas sejam alcançadas, que vidas sejam transformadas, libertas e curadas.
Em nome de Jesus. Através da minha e da tua vida. Em nome de Jesus. Tá bom, minha gente? Então eu quero agradecer a Deus, agradecer a você pela paciência, pela companhia. Ô, meu amor, quem chegou agora, eu vou deixar salvo aqui, viu? Eu vou deixar salvo aqui. Tá bom? Eu vou deixar salva a live pra vocês. Aí depois vocês compartilhem, gente. Compartilhem esta live. Faça com que vidas sejam tocadas. Em nome de Jesus. Eu vou dar um jeito de baixar a live. Acho que eu vou disponibilizar também lá no YouTube. Tá bom? E depois vocês vão lá e compartilhem com seus amigos. Tá bom? Amém? Então amanhã às 18 horas nós temos mais um encontro. Essa semana nós vamos tratar sobre o tema depressão. Lembrando que hoje, logo mais à noite, nós teremos uma live lá no Facebook às 22h30, tá? No Facebook Ilza Oliveira nós estamos tendo aí também uma série de lives com o tema Jesus Cristo, o nosso mestre amado. Amém? Senhor Deus e Pai. Deus, em nome de Jesus, eu te exalto, te bendigo, te glorifico pela cura, pelas minhas irmãs, pelos meus irmãos, Senhor. Que a tua palavra e somente a tua palavra chegue aos corações, transforme, cure e liberte. Traz ânimo, Senhor, traz ânimo, traz vida, traz cor para aquele que está vivendo no mundo preto e branco, traz cor neste dia, nesta hora, neste tempo. Eu não sei quando eles verão esta live, se hoje, se amanhã, se daqui a um ano, mas Deus alcança vidas, alcança vidas. Aquele que está com pensamento suicida, Senhor, eu repreendo agora em nome de Jesus todo espírito suicida, todo espírito de depressão, Pai, eu repreendo agora em nome de Jesus, e que a tua cura, a cura através do teu nome, através do teu sangue, através do teu Espírito Santo, chegue a essas vidas em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Amém, gente? Eu vou parar porque não vou me desidratar aqui, tá bom? Cheiro, Deus abençoe a todos, fiquem com Deus.